Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui a respeito de um assunto muito importante na criação de galinhas caipiras, certo? Sobre a alimentação. Porque assim, o que acontece? Às vezes a gente quer criar galinha caipira e só pelo fato de ser galinha caipira a gente acha que ela deve comer qualquer coisa, comer de qualquer forma, comer qualquer hora, e não é bem assim. Então assim, as aves, por mais que elas sejam galinhas caipiras, a gente precisa manter um padrão de alimentação balanceado para a gente conseguir também manter um padrão de produção legal, entendeu? Porque o que às vezes acontece? Às vezes você cria suas galinhas e não se atenta para esse detalhe. E assim, é um dos principais fatores aí que influenciam na produção de ovos, entendeu? Vou citar um exemplo. Digamos que você tem aqui na sua criação, sei lá, 50 galinhas caipiras. E aí você um dia colhe 10 ovos, um dia colhe 20, um dia colhe 30, um dia colhe 5. E isso não é normal, né? Uma quantidade ideal aí para essa quantidade de galinhas seria 50 que a gente está usando aqui como exemplo, seria mais ou menos aí de 30 a 40 ovos por dia, né? E para manter essa quantidade de produção e para manter esse nível de produção, a gente precisa se atentar para quê, né? Na alimentação, não só alimentação, tem outros detalhes, mas aqui no caso hoje a gente está falando da alimentação delas, né? E assim, qual é a dica que eu deixo para vocês? Se você trabalha com alimentação onde você tem um nível de produção bacana, você precisa manter essa alimentação. Só que as galinhas caipiras, elas têm as necessidades delas. Então assim, às vezes você até tem um nível de produção bom, mas isso não significa que a sua alimentação, que a alimentação que você fornece para suas aves está correta, certo? Então assim, às vezes muitas pessoas acham que porque é galinha, o único alimento que ela precisa comer é milho, né? E isso é um mito, tá? Isso não é verdade. A galinha não precisa só de milho. Até porque se você servir só o milho para a sua galinha, com toda certeza a produção dela vai ser baixa. Com certeza muito baixa, porque o milho por si só não é suficiente, não atende todas as necessidades nutricionais para uma galinha caipira, entendeu? Então não pode ser só o milho. Lógico que o milho faz parte sim da alimentação da galinha caipira, com toda certeza, mas não dá para ficar só no milho, certo? Eu vou falar da ração que eu sirvo para minhas aves aqui, e eu tenho, graças a Deus, um resultado muito bom. E já também estou falando assim, dando essa dica, porque eu já fiz a experiência de fazer de outra forma e não dava certo. Por exemplo, às vezes, como a ração fica um pouco cara, a gente quer dar uma quebrada no preço, né? Dar uma aliviada, achando que vai ser vantagem. E não vai ser. Às vezes você diminui na soja, você diminui no núcleo, que é um pouquinho caro também, mas não vale a pena. Porque assim, às vezes você diminui, você economiza ali, por exemplo, R$50 no mês, ou 100, mas aí a sua galinha deixa de botar 15 ou 20 dúzias de ovos. Então assim, você também vai deixar de vender, não tem jeito. Então assim, o ideal aí é manter a alimentação de forma correta, uma alimentação balanceada que atenda às necessidades das suas aves, para você ter bons resultados, certo? No meu caso aqui, o núcleo que eu uso, ele é um núcleo de 4%. Então o que eu uso aqui na minha criação, a minha batida de ração para elas? 22% soja, 66% milho, 8% calcário e 4% de núcleo, certo? Assim a conta fica fácil, né? Porque a gente está falando de 100 kg de ração, você vai usar aí 4 kg de núcleo, se o seu núcleo for de 4%, 8 kg de calcário, 22 kg de soja e 66 kg de milho. Antes eu caía na besteira de fazer isso, de ficar mudando a ração das minhas galinhas para ver se ficava mais barata, mas eu não tinha o resultado que eu tenho hoje.
Então assim, eu percebi que não vale a pena, por mais que você economize, mas assim, é uma economia que no final acaba sendo de certa forma um prejuízo, porque você, com a quantidade de ovos que você poderia faturar, de ovos não, de aves que você poderia faturar X, você fatura Y, você não fatura o que você poderia faturar só por conta de querer economizar um pouquinho, e realmente não vale a pena, tá? Já fiz o teste, não vale a pena. E outro detalhe, assim, ó, você ficar mudando também a alimentação das suas aves é outra coisa que atrapalha bastante. Por exemplo, digamos que vocês sirvam ração para sua galinha 3, 4, 5 dias seguidos. Depois você ganha ali, sei lá, um vizinho te deu uma panela de comida, alguma coisa, ou sobrou na sua casa, tem bastante comida lá para jogar fora. Você fala, não, hoje eu não vou dar ração para as minhas aves, eu vou dar essa comida aqui para economizar a ração de hoje. Já fiz isso aqui algumas vezes e todas as vezes que eu fiz, todas as vezes, sem exceção, eu tive influência na produção de ovos e uma influência muito grande. Na maioria das vezes caiu para mais da metade, vocês podem acreditar nisso. Então assim, uma dica que eu dou, não façam isso. Se está servindo a ração para suas galinhas, a ração que atende às necessidades dela, a única coisa que eu aconselharia a vocês, assim, você pode servir uma casca, uma folha de alguma coisa, folha de bananeira, tronco de bananeira que é rico em proteína, essas coisas. Folhas verdes, resto de verdura, tudo bem, mas comida, não façam isso. Até porque assim, a comida tem sal, tem gordura, tem outras coisas que não é da alimentação da ave, não faz parte da alimentação dela, e isso vocês podem ter certeza, vai atrapalhar a produção de ovos. Já fiz experiência e realmente atrapalha mesmo. Hoje, para as minhas aves, eu não sirvo milho em grão, não sirvo comida. As únicas coisas que eu faço aqui é servir casca de verdura, casca de melancia, essas coisas eu sirvo. E a pastagem, né? Como vocês podem ver ali, ó, tá vendo? Esse capim aí, essa área todinha lá, ó, é a área de pastagem delas. Não solto elas o dia todo, porque se eu soltar, lá no fundo, acho que vocês conseguem ver, é a área de pastagem delas. Por que eu não solto elas todos os dias? Não solto elas o dia inteiro, quer dizer, desculpa. Aqui, ó, lá fora, acho que vocês conseguem ver lá. Toda a área de pastagem delas. A gente solta elas aqui a partir das 14 horas e elas pastam aí até as 16 horas, até as 18 horas, 18h30 mais ou menos, que é quando está escurecendo. Eu não solto elas desde cedo porque elas vão botar nesse capim aí, ó. Elas, muito provavelmente, a maioria, na hora que estiver lá, não vai vir aqui para botar e voltar. Então, para achar ovos aí vai ser difícil. Então, é mais ou menos o horário que as últimas galinhas botam, que é aí em torno de 14 horas. Aí a gente solta todas elas, elas pastam à vontade aí. E depois elas retornam sozinhas. A gente só faz vir aqui e fechar o galinheiro. Sabem que não tem ovos, porque a gente já fez a primeira colheita do dia. Essa daqui já vai ser para a segunda colheita, né? E é isso aí. Então assim, essas duas dicas. Não sirva comida para as galinhas de vocês. Feijão, arroz, macarrão, coisas assim, não sirvam. Sirva a ração balanceada. Se a ração que você serve para sua galinha atende às necessidades nutricionais dela, beleza, está tendo resultado, beleza. Porém, não fique mudando. Isso muda também o organismo da galinha, muda tudo, bagunça tudo, e aí ela não vai botar de forma regular. Um dia vai botar, um dia não vai botar, vai ficar uma bagunça. Então faça assim. Se está servindo a ração balanceada, tá bom? E outro detalhe é o horário. Eu já vi algumas dicas aí de servir ração à tarde para as aves e também de manhã. Eu sirvo para as minhas aqui pela manhã, certo? Sirvo para as minhas aqui mais ou menos 6 horas da manhã, 6h30, até 7 horas no máximo. Mas eu já assisti alguns vídeos aqui também falando sobre servir a ração à tarde. Por que eu não sirvo à tarde? Porque à tarde eu já deixo para elas pastarem. Então elas comem capim, comem formiga, comem inseto, essas coisas aí na área de pastagem delas. Então a gente não serve a ração para elas à tarde. Só se acontecer assim, por exemplo, a gente precisa sair, não vai ter ninguém em casa, né, à tarde, para estar prendendo elas, para estar fechando o portão, porque pode entrar cachorro, que por aqui tem bastante. Aí sim pode ser que a gente deixe presa durante o dia, e aí a gente vai servir a ração à tarde. Mas na rotina normal aqui a gente
serve a ração para elas pela manhã, tá certo? E a quantidade de ração, isso aí vai depender da sua linhagem, certo? Por exemplo, eu tenho uma linhagem aqui que a média de 100 gramas de ração por dia atende. Assim como eu tenho linhagem aqui também que ela precisa de 120, 130, né? Eu tenho várias linhagens aqui, como vocês podem ver aí. Então assim, eu já coloco uma média de mais ou menos 120 gramas de ração por cabeça aqui, já para atender as necessidades delas, tá certo? E graças a Deus a gente tem um resultado bacana aqui. Poderia estar melhor, acredito que vai melhorar, porque a gente tem umas galinhas velhas aqui, muito velhas, a gente precisa tirar elas. E essas galinhas mais velhas, passou de 2 anos, 2 anos e meio, a tendência é que ela diminua a postura, certo? Eu tenho várias já mais velhas aqui. Então a gente vai estar substituindo essas galinhas. A gente já tem umas franguinhas novas ali para estar substituindo. E aí eu acredito que a postura aqui, a quantidade de ovos vai melhorar um pouco ainda mais, tá certo? Então pessoal, esse aí foi o vídeo de hoje, a dicasinha aí para vocês aí que criam galinhas caipiras ou que tem interesse de começar a criar. Aí tá aí essas 2 dicas aí, tá certo? E mais pra frente a gente vai falar de outros assuntos aqui, como água, essas coisas, dicas do dia a dia, limpeza, vermifugação das aves, tudo isso aí a gente vai falar mais pra frente aqui no canal, tá joia? Então, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido. Quem assistiu até o final aí e quiser se inscrever, curtir os nossos vídeos aí, compartilhar, fica à vontade, viu? Vai ajudar bastante o canal. Valeu, aquele abraço.